como encontrar meu chamado, como encontrar propósito na vida, o que acha sobre a política na igreja e os cristãos que não querem ter filhos. Essa pessoa me mandou essa pergunta acho que umas 3 vezes já. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E no vídeo de hoje, você está no Dani Responde? Não sei. Acabo de inventar mais um quadro para infelicidade do editor que não sabe mais o que fazer com tantos quadros que eu já inventei. E não sei também se vai ser um quadro, se vai ser só hoje, mas o fato é, eu estou gravando num sábado. Eu nunca gravo num sábado, nunca mesmo, acho que é a primeira vez. E ontem eu abri uma caixinha lá na outra rede e acabei não tendo tempo de responder diversas perguntas que eu queria ter respondido. E eu pensei, por que não responder hoje aqui? Então é isso que eu vou fazer. Vou responder perguntas que as pessoas fizeram e nem sabem que eu vou estar respondendo em vídeo, mas é isso. Eu quero começar dizendo que eu não faço ideia quantas perguntas eu vou responder, quanto tempo eu vou levar para responder cada pergunta, nada. Mas eu gosto muito de ver vídeos de pessoas respondendo perguntas e eu pensei, talvez as pessoas que assistem o canal também gostem. Então, se você gosta, também. Já me conta para que eu saiba e possa fazer mais vezes. Se você não gosta, me conta para que eu saiba e, bom, talvez eu discute, talvez não. Não garanto nada. Porque se eu gostar, eu vou fazer mais. Mas me deixe saber sua opinião. Então, a primeira pergunta é: ser vegana é pecado? A Bíblia fala sobre isso? E eu recebo muitas perguntas nesse sentido, que é tipo questionando a atitude das outras pessoas se é pecado ou não. Porque provavelmente quem pergunta não é uma pessoa vegana. E o que a Bíblia fala sobre o veganismo? Bom, diretamente, nada. O que a gente sabe é que no plano original não se comia animais no início da criação. Isso fica muito claro ao longo da palavra. Mas sobre a pessoa ser vegana agora ou não ser vegana, não fala nada. Dani, existe algum motivo pra gente crer que é pecado? Nenhum. Nenhum, porque da mesma maneira que a gente não faz o questionamento de uma pessoa que não bebe refrigerante está pecando? Uma pessoa que não come salada está pecando? Nós não perguntamos isso. Então por que a gente se incomoda, com aspas aqui, de uma pessoa que decidiu não comer carne? E se a gente for parar para pensar, existe um sério problema com a indústria de carne e como os animais são tratados nesse processo. O meu ponto não é o consumo de carne. Eu não sou vegana, tá? Nem vegetariana, nem nada disso. Mas eu reflito bastante sobre essa questão, porque, por exemplo, raros são os animais que viveram no pasto, tiveram lá toda a sua vida e em algum momento eles foram para o abate. A maior parte desses animais hoje que são consumidos, eles já nascem num confinamento, sem espaço, muitos são alimentados por canos para que eles engordem mais rápido, submetidos a muito estresse. E o ponto que eu levantaria sobre essa questão, mais do que é errado ou não ser vegano, é como hoje nós estamos lidando com a criação que nós recebemos para ser mordomos e zelar. Então o ponto não é para mim consumir ou não animais, mas esse processo de como o animal é tratado até a hora do abate é condizente com a palavra de Deus. Eu acho que a reflexão, como cristãos, deveria girar um pouco mais ao redor desse ponto, nós ponderarmos, do que nos incomodarmos ou ficarmos pensando em pessoas que comem ou não carne, porque no fim cada pessoa vai optar pelo que ela se alimenta e do que ela se alimenta, e cada pessoa vai ter que prestar contas também ao Senhor do que se alimenta. E muitas vezes nós temos uma cultura de gula, uma cultura de abuso de alimentos na igreja, uma cultura de exaltar alimentos que não fazem mal para a saúde diretamente, mas em excesso fazem mal para a saúde diretamente, e normalizar a gula. E nos questionamos e nos incomodamos muitas vezes com pessoas que têm uma alimentação mais saudável, que escolhem não comer carne, pessoas que não comem industrializados, e ficamos assim, olhando essas pessoas ao invés de nos questionar se a maneira que nós estamos lidando com os alimentos dentro da igreja também é condizente com a maneira que a palavra nos chama a viver, principalmente na questão da gula. Tem pessoas que tomam refrigerante todos os dias, comem industrializado, um consumo enorme de calorias, não porque elas comem os alimentos, mas porque elas comem em excesso bolachinha, salgadinho, chocolate, todos esses alimentos ultraprocessados. E raríssimas vezes isso é falado e como também isso entra na questão de uma má mordomia do corpo quando feito em excesso. Então, ser vegano obviamente não é pecado, mas existem muitos pecados alimentares no nosso meio cristão que não são muitas vezes levados em consideração. A outra pergunta é como encontrar meu chamado, meu talento. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso. Como eu sei meu chamado? Como eu sei no que eu sou boa? Como eu sei todas essas coisas?
E eu acredito que existe um pouco uma visão egocêntrica sobre esse assunto, onde a gente começa a se questionar muito o que eu vou fazer, o que Deus me chamou para fazer, ao invés de nos perguntarmos onde eu posso servir, onde eu posso ser útil. E a verdade é que quando nós nos colocamos à disposição de ser útil e fazer o que precisa ser feito, Deus nos usa. E aí nós podemos eventualmente acabar descobrindo o nosso chamado. E não necessariamente esse vai ser o chamado que a gente vai ter para o resto da vida. O chamado, eu falo, uma área específica de atuação. Porque todos nós somos chamados para servir, amar o próximo, glorificar a Deus, compartilhar as boas novas do Evangelho. E se nós nos atentarmos a isso e tivermos disposição para servir as pessoas, amar, compartilhar a palavra, a gente já vai estar vivendo o nosso chamado. E, eventualmente, hora ou outra, a gente descobre um chamado específico para ou aquela estação ou para algumas pessoas para toda a vida. Mas eu acredito que esse constante questionar de qual é meu chamado, o que Deus quer que eu faça, qual é meu talento, porque ele acaba fazendo com que nós voltemos os nossos olhos muito para nós do que para aquilo que nós podemos fazer onde nós estamos com o que nós temos. E é gracioso perceber que quando nós nos colocamos à disposição de fazer algo, muitas vezes nós não temos talento nenhum sobre isso. Nós não temos uma aptidão, mas ao longo do processo nós vamos nos esforçando para melhorar. E Deus vai nos capacitando também de maneira muitas vezes sobrenatural. Mas, enquanto nós cruzamos os nossos braços e ficamos somente levantando questionamentos de e qual é meu chamado, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, dificilmente você vai saber qual é seu chamado e o que você deve fazer, porque você está olhando muito para si mesma. Então, para de se perguntar tanto qual é meu chamado, qual é meu talento, e começa a perguntar para você mesma e para Deus: o que eu posso fazer hoje? Onde eu posso ser útil na minha comunidade local? É arrumando as cadeiras? É servindo, passando o PowerPoint? Gente, como fala PowerPoint? Os slides, é slide? Ou servindo, passando os slides, onde eu posso, sabe? Não precisa ser algo que as pessoas vão ver e dizer, nossa, olha o tamanho desse chamado, nada disso. Se coloque à disposição, seja fiel no que está à sua disposição fazer, onde você pode ser útil e você vai acabar descobrindo seu chamado. A outra pergunta é, como encontrar propósito na vida quando não se é bem sucedido profissionalmente? E essa pergunta, ela é muito interessante, porque ela liga propósito com sucesso profissional. Uma coisa que eu acho muito interessante de fazer quando eu olho as caixinhas e respondo as perguntas é observar a ligação que as pessoas fazem em uma pergunta de, às vezes, uma frase. Ela revela já muito o que está afligindo essa pessoa. E nesse caso, eu concluiria que essa pessoa ela tem uma visão de propósito completamente ligada com profissão remunerada. Nem no caso de trabalho que é aquilo que a gente faz com as nossas mãos, mesmo que não renda recursos financeiros, é algo que a gente produz bem ao próximo, para nossa casa, para o mundo. Então essa pessoa ela acaba atrelando o propósito dela à profissão. E por isso vem esse questionamento, porque no momento em que ela não se sente bem sucedida financeiramente, ela também acaba não se sentindo uma pessoa, entre aspas, né, bem sucedida, uma pessoa com propósito. Então, como cristãos, a gente não acredita que o nosso propósito está no nosso trabalho profissional, na nossa carreira. O nosso propósito é glorificar Deus, viver para a glória de Deus, servir ao Senhor, viver de acordo com a palavra dele, também pregar o evangelho. Tudo isso envolve o nosso propósito aqui na Terra. E aí entram esferas que nos auxiliam no cumprimento desse propósito. Entre elas, profissão, família, os nossos dons que a gente estava falando anteriormente, como nós servimos nossa igreja, nossa comunidade local, servimos as pessoas, enfim, entram diversas esferas e diversas áreas, mas o nosso propósito nunca vai estar em uma área. O nosso propósito é aquilo que Deus nos criou, e Deus nos criou para a glória dele. Então, esse é o nosso propósito. E muitas pessoas são bem-sucedidas na sua carreira, profissionalmente, mas elas são fracassadas no propósito que elas foram criadas, porque elas não vivem para a glória de Deus, elas não vivem glorificando a Deus nas coisas que elas fazem, como consequência. Por mais sucesso que elas tenham, elas são um fracasso. Da mesma forma, muitas pessoas não têm uma carreira profissional, não são admiradas em seus trabalhos, mas elas cumprem o seu propósito ao viver cada momento da sua vida com excelência e para a glória de Deus. Então essa pessoa ela é bem-sucedida na sua vida, porque ela vive de acordo com o propósito que ela foi criada. Espero ter te ajudado. E a outra pergunta, o que acha sobre a política na igreja? Eu acredito que um grande problema e erro que a gente comete quando a gente fala do assunto política, igreja e cristãos é não fazer separação entre igreja e indivíduos.
Nós, certamente, como indivíduos, vamos ter uma opinião política, temos total direito e às vezes dever de nos manifestar politicamente, nós podemos fazer isso. Nós podemos e devemos pensar politicamente, ter uma opinião política, analisar fatos, refletir sobre, fazer a melhor escolha e compartilhar se você quiser. Não por necessidade, porque você não precisa necessariamente compartilhar, né? Mas compartilhar sua opinião política. Você, indivíduo cristão, discípulo de Jesus, tem total liberdade para fazer isso e muitas vezes é importante que você faça. Mas a igreja, como instituição, prega Cristo, não política. A igreja, como instituição, não une o seu nome com o nome de homens. A igreja, quando promove seus cultos, seus eventos, é pelo nome de Jesus, para exaltar o nome de Cristo e não se unir com nomes que, hora ou outra, vão falhar, vão fracassar. E muitas vezes podem ser uma pedra de tropeço para que pessoas conheçam Jesus. Então existe essa diferença. Eu sou completamente contra igrejas, não pessoas, usarem o espaço do culto como palanque político para falar sobre política. Isso não significa que uma comunidade de fé não vai ser guiada a pensar politicamente, porque ela vai ser indiretamente. Porque pessoas que estão em comunidades de fé, que pregam doutrinas bíblicas, pregam os princípios de Deus, que deixam claro qual é a moralidade e a ética do reino de Deus, vai acabar de fato guiando que os seus membros percebam e por eles mesmos consigam chegar à conclusão de qual é a opção mais condizente com a palavra de Deus. Mas, diretamente, quando a igreja faz isso, ela está ultrapassando todos os limites. E se você apoia a igreja a fazer isso, é porque a igreja está exaltando a pessoa que você quer que ela exalte. Porque no momento que ela não fizer isso e ela exaltar a comunidade que você está, alguém que você não concorda, você vai falar assim, eu não acho que a igreja deve falar sobre política. Então, se você nesse momento se posiciona como, a igreja deve sim, o pastor deve no culto de domingo dizer quem eu devo votar, é porque você está de acordo com a pessoa que ele diz. E aí você vai precisar assumir a sua posição e sustentar no momento que a sua comunidade apoiar uma pessoa que você não concorda. E aí é complicado. Nós precisamos ser muito coerentes e não ser pessoas que pensam uma coisa quando convém e outra quando não convém. Então, é preciso que tenha essa separação, é importante que tenha essa separação. E infelizmente, muitas vezes as pessoas esquecem do poder de convencimento do Espírito Santo, esquecem do poder de Deus, do agir de Deus no mundo. E Deus não precisa, para colocar alguém no poder, que o seu lugar, o lugar onde é para cultuar o Senhor, se transforme em um palanque político. Então nós como igrejas devemos o quê? Orientar as pessoas nas doutrinas bíblicas e nas palavras e crer que elas serão capacitadas a decidir por elas mesmas e as pessoas, indivíduos, possuem total direito de aí sim expor sua opinião política, falar sobre política e tudo o que queira fazer. Outra pergunta, e os cristãos que não querem ter filhos? Essa pessoa me mandou essa pergunta acho que umas 3 vezes já. Porque eu decoro a foto de vocês. Eu decoro todas as fotos, gente. Se você fala comigo, assim, você me mandou mais de 1 ou 2 mensagens, eu sei a sua foto. Agora, quando você muda a sua foto, você me complica um pouco. Mas, por exemplo, tem pessoas que eu já reconheço a foto assim, muito de longe. E aí, eu também começo a sentir falta, às vezes, das pessoas, porque eu fico muito tempo sem ver a foto de algumas pessoas e eu fico assim, mas cadê aquela pessoa? Daí do nada aparece e fala, você voltou! Tá, enfim, os cristãos que não querem ter filhos. Essa é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. E eu desconfio que é porque eu não tenho filhos. Mas eu quero ter filhos, tá, gente? E eu recebo tanto essa pergunta que me causa um grande estranhamento. Por quê? Vamos pensar. Não sei quanto tempo você tá na igreja, tá? Eu sou cristã desde os 11 anos de idade, eu tô com 31, 20 anos. Eu sou há 20 anos cristã. 20 anos na igreja. E aí, eu posso te dizer que eu acho que ao longo dos 20 anos eu conheci um casal que se posicionou como eu não quero ter filhos e não vou ter filhos. Outros casais eu conheci que tinham dúvidas, alguns falaram que não queriam ter e depois, rapidamente, meses depois, mudaram de ideia. Mas em 20 anos de igreja, eu não sei quantos casais eu conheci. Apenas um não queria ter filhos. E não quer ter filhos e, assim, 100% não. Mas eu recebo tanto essa pergunta que parece que o número de cristãos que não querem ter filhos é a maioria esmagadora. E essa não é a realidade.
A maior parte dos cristãos quer ter filhos, ou no presente, ou em algum momento, ou deseja ter filhos, ou sonha em ter filhos e não consegue ter filhos. Mas daí eu levanto a questão, por que nós falamos tanto disso? Se levanta tanto essa pergunta, se bate tanto nessa tecla? Porque, pra mim, parece uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça para grande parte dos problemas que acontecem em muitas famílias cristãs. Então, essa questão de, é que as pessoas não querem ter filhos. Gente, existem muito mais pais que não cuidam dos seus filhos, que não são presentes na vida dos filhos, podendo ser presentes, do que cristãos que não querem ter filhos. Existem pais cristãos que nunca leram a Bíblia com seu filho de 5 anos, que nunca oraram com seu filho, que nunca conversaram, que nunca dedicam tempo, que educam sem o mínimo de tolerância e amor. Existem famílias completamente desestruturadas e que têm diversos filhos. Mas muitas vezes parece, não, eles tiveram filhos, então, ponto, check na lista de ser cristão. E isso, na verdade, só esconde muitos problemas que deveriam ser tratados. Porque existem lares completamente desestruturados. E aí o meu número deixa de ser um casal cristão que eu conheci com o lar desestruturado e parte para um número gigantesco de casais que não são mais casais, eles só vivem no mesmo teto, eles não se amam mais, eles não se doam mais pelo outro, eles não servem mais o outro, eles não se toleram. E é isso que a gente precisa questionar, como nós tratamos os casais em nossas igrejas, como nós incentivamos os pais a serem os melhores pais possíveis, aqui eu falo pais e mães, a serem presentes, a estarem juntos, a educarem, a dedicarem tempo. Quantos pais que educam os seus filhos enquanto eles mesmos estão com os olhos fixos nas telas dos seus celulares, mais do que olhando nos olhos dos seus filhos? Muito mais do que os casais que não querem ter filhos. E grande parte dos questionamentos que eu recebo sempre me parece uma cortina de fumaça para problemas muito maiores, para problemas que não são falados e não estão sendo tratados. Você realmente acredita que o número de casais que não querem ter filhos é maior do que o número de pessoas que sofrem violência doméstica em casamentos? Gente, não. Eu conheço mulheres que não tinham direito de comprar um absorvente sem perguntar para o marido se ele permitia que ela comprasse um absorvente. Isso é uma violência, gente. Isso não é normal. Como cristãos, nós não podemos achar isso normal. Mas isso é raramente falado. E daí eu recebo 20 perguntas de e os casais que não querem ter filhos? Gente, existem problemas muito mais palpáveis em um número muito maior do que casais que querem ou não ter filhos pelo motivo que só os casais sabem que sim, pode ter raiz pecaminosa e às vezes não. E é por isso que eu acho tão importante que nós comecemos a pensar em quais perguntas nós devemos fazer, não para mim, tá? Para nós mesmos. Quais questionamentos nós precisamos levantar? Quais questões nós precisamos responder? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com questões que sim deveriam ser faladas, mas que elas deveriam ser faladas depois que muitas outras já foram faladas e tratadas. E não é porque elas são menos importantes, mas é porque elas representam uma minoria. Outras vezes nós levantamos questões completamente superficiais sobre outras pessoas, ou até sobre questões de pode ou não pode, o que o outro fez, o que o outro não fez, sendo que nós não conseguimos nos preocupar e resolver e entender o básico da palavra. Existem pessoas que estão preocupadas com o comportamento do outro, mas ainda não entenderam nem o plano de salvação, nem as bases da fé. Então eu quero, antes de terminar, te incentivar a se questionar se você está fazendo as perguntas que você deveria fazer. Ou se você está usando vários questionamentos que você tem, tanto em relação à sua fé, dúvidas com a palavra, enfim, decisões, como uma cortina de fumaça para aquilo que de fato deveria estar sendo tratado, para aquilo que de fato deveria ser uma questão que você procura respostas. Muitas vezes nós fizemos isso. Muitas vezes nós deixamos que questões secundárias tomem o lugar daquilo que devia ser prioridade, para que nós não tenhamos que lidar com as questões mais difíceis. Mas como cristãos nós não podemos escolher esse caminho e nos acomodar, nós precisamos enfrentar questões realmente difíceis. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, me conta, porque daí talvez eu grave mais. Eu confesso que eu gostei bastante de ficar respondendo as perguntas aqui. Talvez no próximo eu responda mais perguntas. Eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo. Então, se você gostou, me conta. Você também já sabe. Não deixa de deixar seu like,
curte, comenta nem ser um coração, que aí você também ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também se inscreve no canal e eu te encontro aqui.